Havendo quórum regimental, declaro aberta a reunião da Comissão de Segurança Pública, Direitos Humanos e Direito do Consumidor. Cumprimentos presentes, nosso vice-presidente Ezequiel Martins, nosso membro Edson Ghisoni, também hoje o nosso vereador André Xavier, fazendo parte aqui da nossa comissão, além dos nossos convidados aqui da Defesa Civil, que eu vou nomear logo em seguida. Submeto para discussão a ata da reunião anterior, já distribuída previamente aos senhores vereadores, membros desta comissão. Alguém quer discutir, vereadores? Não, favorável, presidente. Favorável, presidente. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação, ata aprovada por unanimidade. Trago para o expediente da comissão os representantes da Defesa Civil do município de Palhoça e de São José, para tratarmos sobre a estrutura da ponte que divide os dois municípios. A assessoria da comissão recebeu fotos da vistoria feita pela Defesa Civil de Palhoça e gostaria que rodasse as imagens aí hoje. Já está ali? Estão presentes nessa comissão o senhor Júlio Marcelino, coordenador da Defesa Civil de Palhoça, que é à minha direita, o senhor Telso Ronei Nascimento, diretor da Defesa Civil de São José. De antemão, já queria agradecer a presença na comissão aqui e parabenizar pelo excelente trabalho realizado em ambas as corporações dos dois municípios vizinhos. Recebemos questionamentos da população quanto à segurança da ponte, tendo em vista que é notória a necessidade de manutenção. E na última sessão, na penúltima sessão, vereador André, até eu não estava presente na sessão, o nobre vereador entrou com uma indicação solicitando uma vistoria naquela ponte, haja vista que nós já temos recebido, André, alguns questionamentos, alguns materiais, inclusive filmados por debaixo da ponte, demonstrando que aquela ponte necessita urgentemente de uma manutenção. Então, a nossa ideia foi hoje, a gente tinha falado com o Júlio, como teve essa vistoria, que vocês viessem à Comissão de Segurança, para a gente debater, e como o vereador Mário até foi convidado aqui, falou na sessão, muitas vezes, André, a gente fala na sessão e ninguém corre atrás, ninguém, fica só indicação por ter indicação. Então, a gente teve a ideia de trazer para a comissão, para nos subsidiar, num relatório, para depois nós cobrarmos, o prefeito, cobrarmos quem for os responsáveis por essa manutenção preventiva, até porque eu, o André, o Tedo, o próprio Martins aqui, a gente é vereador e é cobrado pela população, Então, eu acho que a nossa função é fiscalizar. Eu acho que isso aqui não é mais uma fiscalização, que eu acho que o Poder Legislativo está aqui para ajudar e também para cobrar, Ô, Júlio, eu queria que tu nos falasse aqui o que foi visto, como é que está a situação referente àquela ponte, como é que a gente pode proceder, tu tem algum plano de manutenção, para a gente poder caminhar aí e poder cobrar. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Agradecer a presença do meu parceiro de trabalho aí, o Telso, o amigo. A gente esteve fazendo essa vistoria na parte estrutural, e até adiantamos até a demanda, porque já era uma vistoria que a gente tem sempre fazendo o acompanhamento, a gente vem fazendo o acompanhamento ali, até por conta do projeto de dragagem do Rio Imaruim. Eu já tinha conversado com a Defesa Civil do município de São José, então, por ser uma ponte de divisa de municípios, a gente fez uma vistoria, inclusive, na ponte antiga, Telso? Até porque tem algumas situações que a gente precisa debater referente à dragagem do rio, sobre as questões que tem do escoamento da água ao impeditivo, às vezes por conta daquela estrutura que está ali, mas também levamos em consideração a ponte para dar o direito de ir e vir do cidadão que está transitando entre Palhoça e São José. Aparentemente, no primeiro momento, a gente fez essa vistoria e constatamos que o maior problema hoje, na questão da ponte entre divisa, ela se torna na questão do parapeito. Há uma questão do concreto ali que está apresentando algumas avarias, com ferragens expostas, inclusive, e a gente tem isso, na verdade, uma premissa que é o seguinte: a gente precisa tratar com a segurança das pessoas que transitam, principalmente a pé, ali na ponte. E aí a gente tem um gravame, que é as questões da pesca, que a gente passa muito ali e vê o pessoal pescando. A gente tem isso na ponte de Laguna, quando há uma proibição de fazer pesca,
em cima da ponte. A gente tem isso na ponte Colombo Salles. E a gente pesquisou e a gente sofreu muito com isso na ponte antiga da Guarda, que toda hora a gente tinha que colocar alambrado, o pessoal cortava, a gente colocava a tela novamente. Então, quando foi feita a nova ponte, inclusive, a gente pensou nessa situação, né? E ali não é diferente, né? A gente vê que algumas partes, né, a gente está vendo ali nas imagens, algumas partes foram quebradas, inclusive, para lançamento de rede, né, ou até mesmo de vara de pesca. Então, a gente tem que tomar esse certo cuidado. E hoje, no momento, a estrutura física ali da ponte, que visivelmente que a gente pôde observar, é recuperar esse parapeito, certo? Trazer segurança para aquelas pessoas que estão transitando ali. Às vezes eu já vi crianças que atravessam ali do local de São José para estudar em Palhoça ou vice-versa, e a gente, né, ciclista, como a gente está vendo agora ali na foto, então a gente precisa, talvez, aumentar aquele parapeito e fazer um reforço melhor, né? Então, assim, na questão de via, né, na questão asfáltica, a gente não viu nenhum problema crítico ali no momento. A gente já tinha feito com São José também por baixo da ponte, né, onde para averiguar as questões de sustentações, inclusive com aquela questão da moradia ali das pessoas vulneráveis que estavam ali, moradores de ruas que estavam utilizando a ponte para moradia, né? Então a gente verificou que foi colocado pedra, foi colocado um obstáculo ali. Então já é uma coisa que já vai fornecer uma questão de segurança. O rio Imaruim, ele é um rio que ele vem do município de São Pedro, e à medida que a gente vem fazendo o tratamento, né, cuidando da parte de drenagem, de dragagem do rio, a tendência é que a água venha com mais força, né? Então, onde tiver uma barreira de material, a água vai levar. Então, a gente precisa, talvez, futuramente, fazer uma contenção em volta da sustentação, né? Trabalhar, de repente, até com São José junto, para que a gente evite, faça como se fosse um mini enroncamento em volta da sustentação da ponte, né? Mas, em si, levando em consideração também essa ponte, a gente também teria que conversar, tentar chegar ao ponto, junto com os vereadores, inclusive com os vereadores de São José, na questão da ponte antiga. Hoje a ponte antiga ela é tombada pelo IFAM, correto, Telso? Né? Então a gente tem uma questão de segurança jurídica, então não é simplesmente ir lá demolir, e além disso a gente tem uma laje muito grande de pedra na frente daquele pedaço de ponte que ficou. Tanto que a gente tentou levar um material, levamos uma máquina, levamos uma draga lá para verificar e não conseguimos com o maquinário arrancar essa laje. Então, teria que verificar talvez uma batimetria para ver onde é que é o ponto crítico dessa parte ali do rio, tá, o vereador? E verificar talvez um posicionamento melhor para a fluidez do rio, até que a gente conseguisse de repente desviar, se não for possível depois de tirar também essa ponte que está lá como patrimônio histórico de São José. Mas na questão hoje de via, do direito de vida do cidadão ali, a gente não tem o direito de vir comprometido e a gente tem que dar mesmo, embasar na segurança do parapeito da ponte. Tá? Telso? Quer complementar, Telso? Então, boa tarde a todos, né? Vim aí a convite do Júlio, Defesa Civil. O complemento que eu tenho, né, como de conhecimento de vocês, essa ponte, a parte onde ficou de São José, ela é tombada. O prefeito Orvino, em ocasião, já também indicou a necessidade da retirada. Acredito que conversas aí com a comissão que é responsável do tombamento, que é responsável para retirada ou não, acredito que a gente consegue chegar num denominador comum, que seria a retirada dela. Não acredito que seja tão difícil, né? Impossível. Será difícil, mas acredito que não é possível, será possível. O que a gente vê ali, ela tem mesmo o represamento dessas águas que vêm não só do rio Maruim, que dentro do município de São José ele é encontrado também com o rio Forquilhas, né? É um volume também considerável de água que desce. Precisamos, sim, nos unir, tanto o município de Palhoça quanto de São José, para que isso aconteça, essa retirada. Quanto a essa laje de pedra, teve um ex-secretário ali, ele já fez um estudo, ele é até proprietário de uma empresa, Topossolo, ele tem um estudo específico para aquela laje de pedra, que também há uma necessidade, até mais, acredito, do que a ponte, tá? Porque ela represa bastante. Se vocês verem dia de chuva com volume alto, ela chega a fazer uma onda ali, onde encontra
a água descendo, ela chega a fazer uma onda naquele ponto onde existe essa laje de pedra. Então, deveríamos também, como o governo do estado está fazendo em Blumenau, por que não a gente também levar a responsabilidade ao governo do estado para que arque também com essa retirada dessa laje de pedra, esse desassoreamento desse rio, né? Então, acho que em âmbito municipal a gente pode fazer, sim, devemos fazer esse pedido ao governo do estado também, um apoio, tendo em vista que, no meu ponto de vista, ele tem uma responsabilidade sobre essa situação. E quanto à outra do parapeito ali, também é pertinente, né? A gente consegue ver nas fotos que a segurança ali, ela deixa a desejar nessa parte, mas como o Júlio falou, né? Os pescadores, eles acabam rompendo para poder jogar suas redes, tarrafas ali, né? Acredito que tem que ser um estudo técnico para que isso não aconteça, de os municípios se unirem em fazer essa proteção e a própria população vir a fazer a demolição desse espaço. Não sei se seria o mais viável concreto ou uma outra forma desenvolvida aí, estudada pelos próprios engenheiros, tanto do município de Palhoça quanto de São José, para que não seja também uma estrutura metálica, porque a gente sofre com a corrosão, né? Mas um outro tipo de material que não tem esse desgaste pelo tempo, pela ação do tempo, e também que impossibilita os próprios pescadores ali a fazer o rompimento disso aí. Estou disposto a fazer ali um parecer junto com o Júlio, como da outra vez a gente fez na parte de baixo, juntando a engenharia do município de Palhoça e a engenharia de São José. Fizemos um parecer conjunto, tanto a assinatura dos dois engenheiros que foram no local e nós dois como diretores de Defesa Civil. Eu acho que não vejo problema nenhum, estou disposto a fazer, é só marcar o dia, a hora aí para a gente fazer esse levantamento. O secretário, só um minuto. Telson, importante a gente frisar o seguinte, que mesmo que tenha um tombamento, a gente tem que levar em consideração o que hoje é mais viável. Deixar um tombamento ou a quantidade de casas hoje que pode sofrer com a inundação do Rio Maruim. Então, por questões de defesa civil, Telson, a gente de repente pode fazer uma parceria realmente como a gente já fez, fazer um relatório através da Defesa Civil para os municípios de São José, verificar quais são as áreas que podem vir a ocorrer alagamento, inundações e o cidadão acabar perdendo a sua moradia, e a gente faz na questão do Palhoça. Porque, com certeza, a gente fazendo um relatório, encaminhando a gravidade, né, e mostrando que há uma situação de emergência para que a gente sane, inclusive, isso, eu acho que acaba acatando, então, o poder de Defesa Civil através desse pedido, ele se torna mais favorável para o aceite. Então, acho que já começa por aí. Certo, secretário? Presidente. Vereadores, com questionamento, por favor, André. Obrigado, presidente Alexandre. Primeiramente, quero agradecer o convite aí para a gente abordar esse assunto aqui na Comissão de Segurança Municipal de Palhoça. Agradecer a presença dos nossos amigos aí da Defesa Civil de São José e o nosso parceiro aqui, Júlio, da Defesa Civil de Palhoça, os membros da mesa aí, vereador Ezequiel e vereador Tedo. Alexandre, esse assunto está sendo pertinente, como foi mencionado aqui pelo presidente. Nos últimos 3 anos, a gente vem discutindo esse assunto sobre essa ponte importante que divide São José e Palhoça. E a gente sempre é abordado, principalmente pelos moradores que trafegam ali, os pescadores, e a situação hoje mais precária realmente é esse guarda-corpo que foi trazido as imagens aqui pela Defesa Civil. Então, de fato, além de ter toda a parte de recuperação estrutural, que é uma segunda etapa que pode ser feito, é importante frisar realmente essa atitude de transformar essa obra o mais rápido possível nessa união das duas cidades. O presidente Pitanta até mencionou aqui semana passada, aqui na sessão, né, a proximidade também com o prefeito Orvino, se caso os municípios não interferissem nisso, era questão realmente de chamar a atenção da estrutura do Estado de Santa Catarina, inclusive do Ministério Público, porque de fato está passando anos e essa situação da ponte, como foi mencionado aqui, já foi feito paliativos, operações. O Alexandre era secretário de Segurança Pública, hoje vereador, sabe o quanto a gente já pediu melhorias através dessa ponte que divide os municípios, mas a situação hoje que preocupa é a segurança, principalmente de quem trafega ali todos os dias. Então, tomara que a gente consiga, junto a essa comissão,
e junto às duas prefeituras, que a gente possa fazer um paliativo e, quem sabe, já fazer essas estruturas nas laterais, que é primordial para a segurança das pessoas. Então, a gente está aqui para ajudar pela Câmara de Vereadores e, se precisar, presidente, como foi mencionado pelo nosso presidente da Câmara, marcar também lá em São José, para, de fato, a gente colocar isso no papel e colocar em prática aí o mais rápido possível para dar esse respaldo à população. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Presidente, uma boa tarde, Alexandre. Quero cumprimentar também o vice Ezequiel, nosso vereador Xavier, e agradecer a presença de vocês, da Defesa Civil, que é um órgão tão importante, não só no município, mas como no nosso estado. Vocês trabalham na prevenção de tudo que é, eu sempre falo que é de ruim, né? Se tratando da ponte, até comentei quando o Xavier fez a indicação, o laudo de vocês, o laudo do engenheiro, que eu pedi para mandar o ofício, né, Xavier, para a infraestrutura, é de grande importância. Mas a minha visão, que eu vejo ali, realmente é o guarda-corpo, que está com problemas graves ali. Justamente pelo um lugar que se tornou pesqueiro. O Júlio mencionou aqui alguns lugares que a gente tinha problema de pessoas pescando. Nada contra quem é pescador, pelo amor de Deus, nada disso. Mas tem influência dessa situação dos pescadores, não tem dúvida disso. E a Ponte da Guarda era um exemplo, né, Júlio? Aquilo a gente não dava conta de fazer a reforma, a manutenção. E eu, como fui secretário de obras por 10 anos, sempre acarretava essa manutenção, o secretário tem que botar uma equipe para fazer essas melhorias. Então, assim, o guarda-corpo é de grande importância. Eu não vejo necessidade de um guarda-corpo para duas prefeituras, tanto São José como Palhoça, ter que acionar o Ministério Público. Né, Xavier? Isso é até um absurdo. A gente, eu acho que tem condições, o município tem condições de fazer, o São José também tem condições de fazer. Eu acho que existe uma parceria, é importante isso. Nós mandar um ofício também para os vereadores de São José, para que faça essa reforma do guarda-corpo. E sobre o tombamento, foi bem mencionado pelo Júlio, que é de grande importância. Eu tive já fazendo toda a análise disso, o tombamento ela também pode ser derrubada, não tem dúvida disso. Se for para tombar essa ponte, se for para prejudicar a comunidade, o coletivo ganha. Então, mas não vejo a necessidade, tá, Júlio? Eu vejo a dragagem, a mais importante é a dragagem. O Eduardo Fressa, nosso prefeito do município de Palhoça, tem trabalhado muito com o prefeito de São José, para que cada um faça a sua etapa, né? Porque São José tem uma grande parte desse rio e Palhoça tem outra. Então, assim, para chegar num senso comum, que de todos os rios que foram dragados, menos foi o rio Maruim, que é um rio que recebe a quantidade maior de água, como o Júlio mencionou, que vem de São Pedro de Alcântara. Então, a dragagem é de grande importância e a reforma do guarda-corpo, não tenho dúvidas. Seria isso, presidente. Por favor. Só para lembrar, aquele rio Maruí ali tem um particular que ele tem uma licença ambiental para dragagem. Tá? Então, a gente tem também esse impasse quanto à licença ambiental adquirida por ele, para que o município faça essa dragagem. Então, a gente tem que ver de que forma que seria feito, sendo que essa pessoa, né, esse particular, ele tem essa licença de uma parte do rio, tanto Maruim, quanto o rio Forquilhas, de fazer a dragagem. Como é que o município agiria referente a essa situação de licença para ele, né? Mas isso aí eu acho que a gente pode sentar, eu e o Júlio, a gente podemos sentar aí e vamos ver a melhor forma para que isso aconteça. Só para contribuir, Telso, quando deu a enchente em 2022, São José decretou situação de emergência, o Palhoça também, né? Então, assim, automaticamente, eu fui numa reunião, não sei se, não lembro se o Júlio estava, junto com o promotor do meio ambiente do município de Palhoça, e ele falou, vocês têm todo o respaldo para fazer o que vocês querem. A dificuldade era o recurso, era muito alto, sabe? Daí, como a gente decretou, logo em seguida eles iam enviar o dinheiro para nós fazer todas as melhorias, e aquilo foi indo, passou 1 ano, 2 anos e não veio. Então, a dificuldade mais era isso aí. Então, a parceria, eu acho, junto o Júlio e mais vocês de São José, trabalhar em cima disso, o que o prefeito, né, de São José pode fazer e de Palhoça. Mas o que eu lembro era recurso. Mas a autorização ambiental era livre de fazer a dragagem. Só para dar ciência aí, né, Júlio? Só para constar, já existe uma legislação estadual para que possa fazer isso de forma de compensação, né? Eu sei quem tu está referindo ali, Telson, existe sim um particular que exigiu a jazida da areia ali, mas ele pode fazer, inclusive já foi solicitado para a gente ali fazer um relatório, inclusive pelo engenheiro da prefeitura, inclusive o projeto para a dragagem. Então, o que seria? Ele
automaticamente essa lei estadual ela permite que o cidadão que faça a dragagem ele fique com o material retirado do rio, né? Então vai fazer por forma de compensação. Já conversamos inclusive com o proprietário da jazida, ele disse que não se opõe em fazer isso, né? A única questão que a gente precisa fazer realmente desse problema de dragagem, e provavelmente ocorre também não só em Palhoça, mas em São José e outros municípios, é que o maior problema da dragagem é a gente achar o bota fora, né? Ou bota espera do material. Aí é que está o maior problema, porque é saber onde é que vai colocar esse material, se esse material ele usuado, vai ser usado, se ele vai ser utilizado para alguma situação, né? É diferente. Hoje a gente tem um proprietário de jazida ali, questionável, né? É claro que se tiver uma situação, o município vai por si só e vai fazer, na questão de enchente, na questão de prevenção. Mas como a gente já tem um requerido, a gente só teria que conversar com ele, ajeitar para o processo, fazer a demanda de processo, né, inclusive com o projeto, inclusive já foi solicitado ali pela engenharia, e apresentar isso e fazer o trâmite normal. Então, é tranquilo para se fazer. Então, a legislação permite isso. Agora, até quando? O problema maior é que a gente não conseguiu, hoje, para inclusive dragar, é a questão da laje. Então, a prioridade hoje é a laje que tem na frente. De que forma que a gente poderia tirar a laje para que a gente, então, conseguisse passar, porque a draga não passa pela laje, né? Então, assim, a gente precisa estudar, através, de repente, de uma batimetria. O Telso falou que tem um estudo lá, então, de repente, a gente senta numa reunião semana que vem e verifica essa questão da documentação, até desse estudo que tem, para a gente complementar, e ver qual é a possibilidade que a gente chega num denominador comum para tirar essa laje, para depois, sim, a gente questionar e fazer a questão da dragagem. Por que está acontecendo? O Rio Maruim está sendo dragado lá em cima, no Rio Maruim, lá em cima de São Pedro. Não sei se na parte de Forquilhas ali também já está, né? Só São Pedro. O que acontece? À medida que a gente vem fazendo uma dragagem e vem fazendo uma limpeza, a tendência é que venha mais fluidez. Então, se o nosso local está assoreado, a tendência então é que o rio venha e saia da calha, atingindo ali as casas, principalmente no bairro ali que a gente tem bastante pessoas que são o bairro do Brejaru e Frei Damião, né, a saída ali. Então, a gente tem trabalhado em Palhoça, não só na limpeza de vala, mas também na parte de afluente, na foz dos rios, fazer também a dragagem e a limpeza para que, então, no dia de chuva forte, a gente tenha a correnteza e a fluidez precisa para que não acabe não transbordando para fora da calha. Então, talvez, presidente, a gente verifique essa situação, então, do estudo, primeiro da laje, ver qual é a dinâmica, também o tamanho dessa laje, né, do que seria possível se fazer, de repente até num período de pré-mar, de baixa-mar, na verdade, né, para a gente ver o tamanho e, né, se verificar qual é, onde é que fica essa laje precisamente, para que ponto que ela vá, para que a gente, então, depois disso, dessa tratativa, a gente começar, então, a trabalhar no estudo da dragagem por si só. Tá bom? Presidente, só para agregar, Júlio, dessa laje, o Rodolfo tem um estudo, um engenheiro, e ele falou que isso foi uma laje feita, ela foi concretada ali no local mesmo. Ela não é uma laje de pedra, é uma laje de concreto. Não é natural. Então, ele pediu só para aprofundar mais esse estudo, a quantidade de largura, comprimento que é essa laje. Mas ele está ciente, na verdade, são 2 pontos. É Ponte Maruim e aquela do Brejaru, que teve a manifestação ontem. Também tem uma laje. Então, assim, ele tá a parte dessa situação e, de repente, a gente pode conversar com ele também. Obrigado, presidente. Vereador Ezequiel. Boa tarde, presidente, vereadores aqui presentes, coordenador Júlio de Palhoça, Defesa Civil de Palhoça, diretor da Defesa Civil de São José, o Ismael também aqui presente. Parabéns, Alexandre, por levantar essa situação da Ponte Maruim ali, divisa com São José, muito importante, até porque hoje temos aquela comunidade ali que tem bastante idosos e crianças e não sei como não aconteceu um acidente até hoje, né? A ponte está ali aberta, então acho que é de extrema urgência, extrema importância juntarmos forças e resolver isso o mais rápido possível, não tenho dúvida. E por outro lado também fico tranquilo porque temos excelentes profissionais, tanto na Defesa Civil de Palhoça como de São José. Eu agora trabalhando na Defesa Civil desde janeiro, entrei nesse mundo da Defesa Civil e vejo
o quanto vocês são excelentes profissionais. Vocês estão de parabéns, o que vocês entendem de defesa civil. E então a gente fica mais tranquilo e sabe que vocês vão tomar as medidas ali o mais rápido possível e melhores possíveis. E já mudando um pouco a situação, mas falando também da mesma ponte, até pode ser tema, Alexandre, de uma próxima reunião nossa, que é uma situação, eu como guarda municipal já tive em operações ali, o senhor também foi, dos moradores de rua que moram ali embaixo. E São José e Florianópolis têm feito algumas contenções de pedras, né, para que essas pessoas não fiquem embaixo de viadutos e pontes. E também era interessante a gente trabalhar isso, Alexandre, já que vamos mexer nessa ponte, né, talvez numa próxima oportunidade, mas também é importante a gente levantar essa tese, porque das vezes que eu tive ali em operações, tem mais de, pasmem, mas tem em torno de 50 pessoas ali embaixo da ponte. E eles tocam fogo naquela parte, ele vai prejudicando, né? Aos poucos vai prejudicando, eles ficam descascando o reboco, não sei porquê, né? Provavelmente num momento de loucura. Então, assim, fica danificando a ponte, além de ser perigoso para a segurança pública. Então, também é uma questão que a gente pode estar trabalhando, principalmente essa ponte aí, tem bastante gente morando ali embaixo, que a gente pode estar fazendo uma contenção também. Mas parabéns aí a todos pelo empenho aí nessa ponte. Vamos nos reunir, né, nos unir para que essa ponte faça esse parapeito o mais rápido possível. Obrigado, vereador. Então, queria pontuar algumas situações também, antes de finalizar essa reunião. Primeiro, eu olho ali, ô Júlio, como é que é o Telso? A questão também, o Tedo e Ezequiel, que são guardas municipais também, eu vejo também que tem uma insegurança ali na questão da calçada, né? A Ponte Maruim tem aqueles ferros tão polêmicos dos estacionamentos, eles poderiam também, a parte interna ali, fazer algum tipo de proteção, porque se um carro se perde ali em cima da ponte, não tem proteção nenhuma. Com relação aos parapeitos, a gente sabe que tem o desgaste do tempo, mas também tem o desgaste do mau uso ali, por questões de pescaria. O pontilhão de São José, ele se tornou, foi tombado, um tombamento histórico, e também é um pier, que deveria ser usado para pescaria. E eu não sei se embaixo da ponte deve dar mais peixe ou menos peixe, mas eles poderiam usar aquilo lá, né? Até porque justificaria a menos manutenção ali na cabeceira da ponte e na nossa ponte. O Ezequiel, com relação aos moradores em situação de rua, até para te responder, foi feita uma pracinha ali na descida deles, ali naquela foto ali, vê bem, ó, onde foi colocada uma grade, e inclusive eu estava lá no dia, eles passaram a máquina ali, fizeram tiraram um banco de areia ali, então ficou bem difícil deles irem ali, bem que usuário de droga a gente não duvida de nada, né, é força de Homem-Aranha, né, mas a princípio esse problema, inclusive até eu me disponho a falar lá com os vereadores de São José, com o prefeito, que esse problema, na verdade, a gente empurrou da Ponte Maruim e foi para o Oronópolis, né, das pessoas em situação de rua. Então, eles estão naqueles matagais ali ao redor do Oronópolis, justamente porque não tem mais esse ponto que o Ezequiel aqui citou para estar dormindo. Então, a questão ali, por enquanto, está sanada, né? A gente agora tem que partir para essa questão dos parapeitos. Fico muito feliz com a fala de vocês aqui com relação à questão estrutural embaixo da ponte, né, que isso me preocupava mais do que o parapeito, né, porque uma questão estrutural, a gente pode ter um acidente muito mais gravoso. Então, se a Defesa Civil fez a vistoria e entende que a manutenção está tranquila ali, então isso já deixa a gente mais tranquilos também. Com relação lá ao pier, eu acho que a gente, como o André, nós como vereadores, podemos nos reunir, eu acho, com a Câmara de São José, né, eu acho que a gente tem uma relação muito boa lá com eles, e rever essa questão. Porque, como foi mencionado aqui pelo Ted e pelo Júlio, a coletividade sempre vai prevalecer. E a gente não pode fazer um trabalho, como o prefeito Eduardo Fressa está fazendo em Palhoça, de contenção de cheias em todos os rios, né? E a gente ficar refém de uma laje ou de um pontilhão, né? Porque é tombado. É tombado, mas a gente pode deixar de ser tombado, né? Se a questão for coletiva. Então, eu acho que a gente tem, sim, que receber, ô Júlio, esse relatório aí de vocês, tá? Peço que mande para o meu gabinete aqui pela comissão,
Tá, André, me comprometo a gente marcar com o pessoal do São José lá, com o prefeito, com coisa, para a gente conversar e debater. Isso é um problema que não é só nosso, é um problema de São José também, e que afeta o Brejaru e Frei Damião, né? Como vocês mesmos relataram. Então, na verdade, a gente foi atrás de um ponto e a gente viu que tem vários pontos que precisam realmente ser debatidos e resolvidos. Tá? A questão da laje, eu acho que, se o Rodolfo tem lá, é uma situação que a gente pode até levar para o Estado também, né? Eu acho que todos os atores têm que ser envolvidos nisso aí. Porque depois que aconteceu uma tragédia, todo mundo tira o corpo, aí a culpa não é de ninguém. Então, eu acho que é dever nosso fiscalizar, é dever nosso cobrar, e eu acho que essa comissão aqui, né, Ezequiel, tem essa prerrogativa e vai correr atrás, porque ficar só na teoria, André, a gente já está cansado, né? Presidente, então, para encerrar, pode falar, quero agradecer e deixar bem claro aqui que o que foi levantado hoje por essa comissão, ela vai dar esse respaldo à comunidade, e a primeira etapa, até estava olhando agora com atenção às imagens, hoje existe, né, estruturas modernas nas pontes que não tem mais esses guarda-corpo de concreto. Nós temos um problema estrutural ali, então a Defesa Civil, as duas de São José e Palhoça, se puder interferir nisso, pedir, hoje tem outros tipos de estrutura, na verdade você não tem mais nem como reformar, o certo era arrancar essas estruturas laterais aí da ponte e colocar outros modelos, como foi mencionado aqui, até pela segurança dos automóveis também, além dos pedestres. E sobre a fala sua, Alexandre, a gente conhece um pouquinho de pescador e eu sei que vocês também, pode fazer lá pescaria lá na outra ponte, mas onde passa é no canal, é no meio da ponte. É ali o local que os pescadores sabem que os peixes vêm do rio abaixo para ir em direção ao mar. Então, eu acredito que o trabalho que vem feito pelo nosso prefeito Eduardo Freste e de São José também, o Ovino, a prevenção de cheias, fazer a dragagem, talvez nem precise mexer nessa antiga ponte. Se fazer a vazão correta ali da ponte Maruim, do rio Imaruí. Eu acredito, então, que as duas etapas principais é mudar esses guarda-corpo para um modelo moderno e fazer a drenagem ali do rio Imaruim. Eu tenho certeza que já a comunidade vai ficar segura e tranquila pelo pedido. Obrigado, presidente. Mais algum questionamento? Queria aqui agradecer a presença, Telso, sua presença lá de São José, tá? Mande um abraço lá para a equipe da Defesa Civil de São José. O Júlio, nosso amigo, eu tive a alegria de ser 5 anos secretário de Segurança aqui em Palhoça. O Júlio era o nosso braço direito ali, continua sendo o nosso líder da Defesa Civil, né? Tem conhecimento técnico, tem cursos, né? Na época, né, Júlio, foi feito curso de aprimoramento ali da equipe, então realmente a gente confia muito na Defesa Civil, né? Tanto aqui de Palhoça quanto de São José. Então, fico muito feliz, agradeço mais uma vez, agradeço ao vereador André, né? E parabenizo pela indicação na sessão, André. Realmente foi muito assertiva, e a gente trouxe para esse debate justamente para nós ter subsídio e continuar lutando até que se resolva esse problema. Agradecer aos membros, o nosso vice-presidente Ezequiel e também ao Tedo. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente reunião, agradeço a presença dos membros e deixo marcado para a próxima terça-feira, dia 23/9.